Mas vamos lá, vamos começar falando do Donovan Mitchell. Para quem perdeu a notícia aí dos últimos dias, era óbvio que isso ia acontecer, né? Mas agora a gente tem a confirmação do hoje. O Utah Jazz antes estava desligando o telefone, agora está ouvindo propostas pelo Donovan Mitchell, né? E quando eles receberam aquela mega proposta pelo Rudy Gobert e trocaram ele, era claro que começaria a reconstrução. E com o Danny Ainge no comando do Utah Jazz, Danny Ainge que comandava o Boston Celtics até a última temporada, ele saiu não dizendo que ia se aposentar, mas dando a entender que ia se aposentar. Aí o amigo dele comprou o Utah Jazz e ele fechou. Não, eu vou ser só conselheiro e tal, não sei o que. E agora ele tá tomando conta, controlando, tomando as decisões lá do Utah Jazz. É claramente uma reconstrução. E o Donovan Mitchell não faz parte dessa reconstrução, né? A gente vai falar de times aqui, mas eu queria falar, antes de falar de possíveis destinos de troca pro Donovan Mitchell, ele que é um cara que tá há muito tempo na NBA, né? Mas ele vai completar 26 anos ainda, né? Ele é um cara que nem entrou tão novo assim, que se eu não me engano ele passou 2 anos em Louisville antes de entrar na NBA. Mas eu quero falar, antes de entrar em destino, que os Jazz podem receber por ele. Eu quero falar sobre o Donovan Mitchell, jogador. A gente já viu ele ter muito sucesso cedo na NBA. Ele já tá 5 temporadas, já para sexta temporada. Ele já entrou muito bem. Ele entrou num time já mais armado do que normalmente até porque ele foi uma escolha mais baixa do draft, né? Ele foi a 13ª escolha. E eu sei muito bem porque o Pistons tinha a 12ª. Mas ele é um cara que jogando muito bem e um estilo diferente do que a gente esperava dele vindo do college. Ele era um cara que pintava ali com um bom defensor. Vamos ver como é que o jogo de ataque dele vai se desenvolver. E ele entrou já sendo a principal arma ofensiva do Utah Jazz. É um cara que, apesar de jogar primariamente na posição 2, não é tão alto. Ele tem 1,85 m, 6'1" de altura. Mas é um cara que teve um começo muito promissor. Não sei se você achar que é injusto, Emerson, mas é um cara que teve um começo muito promissor, mas eu acho que pós-bolha, ele foi muito bem na bolha, né? Teve aquela série nos playoffs contra o Denver Nuggets, que ele trocou jogos incríveis ali com o Jamal Murray. As 2 temporadas, assim, que ele não só não evoluiu, mas principalmente defensivamente, a sensação que eu tenho é que ele regrediu. Eu concordo. Acho que isso foi o principal ponto de partida da relação entre Gobert e Mitchell, que eu acho que foi o que fez o Jazz cair em um efeito dominó. Quando teve aquele rumor que eles tinham brigado por conta da pandemia e principalmente por conta das atitudes do Gobert, dava para perceber que tinha algo de errado ali. O Donovan Mitchell sempre foi um cara que, como foi bem dito, lá em Louisville, ele parecia ser aquele free and D, apenas um free and D. Um cara que se desenvolvesse o arremesso, defensivamente já era ok, ia ser um bom reforço. Mas ele se tornou uma estrela por conta das armas que o Quinn Snyder dava a ele, né? Porque o time ele chega na transição da saída do Gordon Hayward, que vai pro Celtics na época, e chega pro Utah Jazz, meio que cai no colo dele a responsabilidade de pontuar naquela equipe. Quase que caiu no colo dele. E ele vai muito bem, lida muito bem, desenvolve os pontos fortes dele, principalmente o atleticismo. Ele é um guard, mesmo que seja um guard baixo, teoricamente, é muito atlético. Então, ele conseguiu desenvolver todas essas peças e começou a ser um cara que dava para confiar no ataque, defensivamente já era confiável, e se tornou rapidamente a segunda maior estrela do Utah Jazz, porque já existia um Rudy Gobert ali, e o time meio que começou a ser formado ao redor dele, ao invés dele ser só um complemento. Então, são os primeiros anos acontece isso, e aí tem a vitória contra o Thunder nos playoffs, que ele faz uma baita série, a vitória contra a série contra o Denver Nuggets na bolha, que ele troca jogos de 50 pontos com o Jamal Murray, inclusive, uma estatística que me chamou a atenção, ele é o quarto jogador com mais jogos de 50 pontos nos playoffs, abaixo apenas eu não vou lembrar os 3 certinho, mas um deles era o Iverson, se eu não me Normalmente é engano, Michael Jordan, né?
O Jordan tava no meio. Então, acho que era Jamal Murray, Michael Jordan e Iverson. Uhum. Então, assim, o cara sabe pontuar. Só que nos últimos 2 anos, desde a briga com o Gobert, meio que pareceu o seguinte, os torcedores de Jazz podem me julgar errado, mas meio que pareceu, olha, eu vou fazer minha parte no ataque e vou deixar pro Gobert fazer a parte dele na defesa. O Gobert é all defensive, eu não sou obrigado a fazer isso mais. Deixa ele se destacar no que ele sabe, eu me destaco aqui no que eu sei, eu continuo o meu, ele continua o dele. E isso ferrou o Jazz. Porque, principalmente agora nessa última série que eles enfrentaram o Dallas Mavericks, o Donovan Mitchell tava lá, pontuava, né? E aí? Eles não tinham. E aí caía muito em cima do Rudy Gobert. Que eu brinco, o Rudy Gobert é um excelente pivô defensivo, só que ele não é um cara. Ele até é muito bom, muito melhor do que a gente acha no perímetro, mas ele não é um cara para marcar todas as posições. E o Jazz forçava ele a isso. O esquema do Quinn Snyder não era isso, mas era a falta de, às vezes eu posso dizer até de comprometimento dos jogadores do Jazz forçavam ele a isso. Então, era meio que o Rudy Gobert se vira aí, o cara, tá passando aí, chega aí, se vira com o Gobert. Eu sentia isso com o Lakers com o Anthony Davis, acontecia mais ou menos a mesma coisa. Eu falava, olha, você é o único cara que sabe defender aqui, se vira para marcar qualquer um. E o Donovan Mitchell foi regredindo nisso. Então, ao invés dele ir passando e evoluindo ele evoluiu, a única coisa que eu acho que ele evoluiu foi como um passador. Ele se tornou um passador bem melhor ao longo dos anos. Isso é muito mérito do Quinn Snyder, que as equipes dele passam muita bola. Mas defensivamente ele regrediu, como um defensor ele regrediu também. E é só ofensivamente que ele foi fazendo as coisas. Então, ele é um jogador que eu tenho certeza que ele é um All-Star, mas tem algumas bandeiras em cima dele para se prestar atenção. Concordo plenamente. Ele é um cara que parece precisar de um novo cenário, né? Ele é, assim, ainda mais que saiu com o Snyder, né? E mesmo que o Quinn Snyder permanecesse, parecia que ele tirou tudo, o impacto que ele teria no Donovan Mitchell, ele já teve, né? Não parecia que você começa a ficar muito tempo junto, né? Você precisa de uma voz nova, né? Não necessariamente é culpa de um dos lados, né? Às vezes você precisa mesmo de uma nova situação e tal. A minha dúvida com. E sinceramente, Gabriel, só desculpa interromper, mas sinceramente, eu acho, pelas movimentações, porque o Danny Ainge, desde que chegou, trocou o melhor amigo do Donovan Mitchell, que é o Eric Paschall, trocou o Bryce O'Neal, que é um jogador que o Donovan Mitchell também gostava muito. Então, a todo momento parecia que a guerra entre Mitchell e Jazz já estava iniciada e que o Gobert não tinha parte nela. O Gobert ia ser o vencedor da guerra. Só que eu acho que chegou uma proposta tão boa pelo Gobert, e foi o consenso geral, foi uma proposta até que vale mais do que a gente acha que vale, que o Jazz falou, vamos trocar. E aí parecia que ia manter o Mitchell. Só que desde o começo o cenário parecia, vai trocar o Mitchell e vai manter o Gobert. E agora vai trocar os dois. Agora o Utah Jazz pulou de vez na briga pelo Wembanyama, né? O francês lá, que é um dos melhores prospectos aí dos últimos anos no draft, né? Projeta como um Chet Holmgren, mas que tem corpo mais pronto para jogar basquete, né? Então, a gente vai falar um pouco do Chet mais para frente. Mas, assim, a minha questão com Donovan Mitchell é se nessa nova situação ele vai voltar a fazer as coisas que você precisa para vencer de verdade. A gente sabe que ele se tornou um jogador ofensivamente muito refinado, é um cara que tem arremesso, como você falou, melhorou como passador, mas ele precisa defender. Ele, na minha opinião, ele não é bom o suficiente para ser o cara que, vocês defendem aí, eu resolvo no ataque. Ele não é bom o suficiente para isso. Por isso que eu tenho minhas dúvidas. Eu coloquei até uma enquete no Twitter, eu quero ver agora até como é que tá a parcial. Acho que o público tá mais comigo. Eu perguntei se o Donovan Mitchell pode ser o melhor jogador em um time que brigue de verdade por título na NBA. Mesmo a melhor versão do Donovan Mitchell, eu não acredito que ele é bom o suficiente para isso. Eu acho que ele pode, se ele recuperar essa parte defensiva, ele pode ser um ótimo Robin.
Pode ser um ótimo segundo cara. Mas para primeiro cara, até pelo porte físico dele, eu não acredito que ele é bom o suficiente. E o que você acha? Eu concordo. Ele vai cair naquela salada do Anthony Davis, do Paul George, de jogadores que são excelentes, são franchise players, mas não são franchise players para um time campeão. O Paul George bateu com isso no Indiana Pacers, o Anthony Davis bateu com isso no New Orleans Pelicans, outros jogadores aconteceu muito isso. Tô quase colocando o Westbrook aí no meio também. Quando ele foi franchise player do Thunder, ele conseguiu levar aos playoffs, mas não conseguiu ir para frente. A gente viu o teto que tinha, né? Então, por quê? E no Anthony Davis e no Paul George não tinha a falha que tem no Donovan Mitchell. O Anthony Davis e o Paul George sempre foram two-ways, sempre foram caras bons no ataque e bons na defesa. Talvez no Anthony Davis a gente tenha a questão das lesões, e que quando a gente fala do Lakers a gente fala sobre isso. E no caso do Paul George, literalmente ele é excelente, mas ele é um excelente segundo cara. Ele precisa de um cara ali, como é o caso do Kawhi, teoricamente no Clippers. Então, o Donovan Mitchell, ele é excelente, ele é um All-Star, mas para ser o Batman, para ser o cara, eu acho que ele também vai precisar de muita coisa para isso. Vai precisar de, assim, fazer um time, vai ter que ser um time com 4 operários, literalmente, que façam tudo por ele, e ele ter que fazer mas assim, um operário bom, operário formado, não um operário qualquer. Sobre times interessados, o New York Knicks e o Miami Heat surgem como os principais favoritos. Assim, se o objetivo dele brigar por títulos e ser o mais competitivo possível, é o Miami Heat. E o Miami Heat que não se desfaça do Jimmy Butler ou do Ben Adebayo, né? Até porque numa troca pelo Donovan Mitchell, acho que nenhum desses dois seriam colocados na mesa, né? Seria Tyler Hero e alguma coisa. E o Tyler Hero, eu acredito que tem uma grande desconexão da percepção do valor dele de boa parte do público com a percepção do valor dele na realidade, né? Porque eu vi que teve uma discussão sobre Tyler Hero e RJ Barrett, que muita gente achou um absurdo sequer cogitar que o RJ Barrett é um jogador que tem mais valor. Mas eu vou, assim, desculpa quebrar a. Não sei se você também discorda, se você discordar, Emerson, por favor. Uhum. Não quero quebrar a ilusão de ninguém, mas o RJ Barrett tem muito mais valor do que o Tyler Hero. Porque pode ser que o Tyler Hero hoje seja um jogador melhor do que o RJ Barrett. Possível. Foi o sexto homem da última temporada. Mas a gente tá falando do RJ Barrett, um cara que tem potencial pra ser esse franchise player. Pra ser um cara que, com a bola o tempo todo, defende um bom nível, cria, arremessa, faz tudo. Ele já deu flashes disso. E ele só não conseguiu consistentemente criar. Ter uma temporada inteira nesse nível. O Tyler Hero, na minha opinião, eu não consigo ver ele melhorando muito mais do que ele é agora. Então, se eu fosse o Utah Jazz, eu iria querer o pacote ao redor do RJ Barrett. Mas, ao que parece, o Knicks está tentando construir um pacote de tal forma que eles mantenham o RJ Barrett sem ter que envolver o RJ Barrett. Você acha que dá para fazer essa troca do lado dos Knicks, que parecem ser os favoritos nesse momento, sem envolver o RJ Barrett, colocando todas as escolhas, todos os pick swaps, colocando Emmanuel Quickley e Grimes e Obi Toppin? Dá para fazer essa troca? Bom, então vamos separar nos dois papos. É engraçado que eu estive numa discussão num grupo que a gente tem com torcedores do Knicks, e para irritar, para espizinhar, eu falei, né? Pô, o Tyler Hero tem muito mais valor de troca do que o RJ Barrett, mas era espizinhar. E aí agora eles vão ouvir, eles vão falar, porra, não acredito. Bom, enfim, eu só não acho muito mais. Eu acho que o RJ Barrett é excelente e tem teto para ser ainda melhor. Ele tá bem longe ainda da melhor versão dele, né? Exato. E o Tyler Hero é excelente onde ele foi colocado até agora no Miami Heat, ele conseguiu jogar. Quando precisou ser o cara para pontuar, ele foi, lá na bolha principalmente. Quando precisou vir do banco e ser o cara para ser a máquina de pontuar vindo do banco e dar a famosa explosão para o time do Miami Heat, ele foi esse cara. Então, é um jogador que eu ponho fé.
o Tyler Hero. Mas ele já bateu, para mim também, ele bateu o teto. Ele não vai melhorar defensivamente, a menos que, sei lá, Gary Payton pegue ele, fique 2 meses treinando, e ele vai ser o cara para pontuar. Ele vai ser um sexto homem / guard que vai pontuar, vai entregar muita pontuação, sempre. Só que é isso. O RJ Barrett não. O RJ Barrett é um cara que defende, é um cara que é atlético, ele é um cara que pontua, ele só não é consistente. Mas aí a gente tá falando de um cara que tá vai pra 4ª temporada, eu acho, na NBA. Eu brinquei, né? Ele é um cara que vai pagar muito por ser a pick 3 de um draft com Zion, Jamoran, e logo abaixo dele vindo um Darius Garland, que tem sido melhor do que ele. Mais consistente, pelo menos. Então, ele vai pagar um pouco por isso. Mas ele é excelente jogador. Sim. E eu acho que a proposta do Knicks com o RJ Barrett é melhor do que a proposta do Heat com o Tyler Hero como os principais. Agora, se o Knicks tira o Tyler Hero, o RJ Barrett, a proposta se equivale muito. Mas eu ainda acho que fica melhor para o Knicks, porque teoricamente, o Knicks não o Knicks é um time pior agora do que o Miami Heat, isso é certo, mesmo com o Donovan Mitchell. Então a pique não vai ser tão alta. A gente está falando de um time do Miami Heat, que por mais que não troque ninguém, que está interessado em todo mundo, mas pode não conseguir ninguém, tem Eric Spoelstra, tem Jimmy Butler, tem Ben Adebayo, tem Laurie, tem Tyler Hero, se mantiver. O Heat nunca vai estar no topo da loteria. Pode ser daqui a 5, 7, 8 anos. Enquanto o Spoelstra estiver por lá, quando era para tancar, eles não tancaram. Imagina agora. Eles tiveram times péssimos, bem ruins, e não tancaram. Ruins não, né? Os times não eram ruins, mas tiveram muitas lesões. E não tancaram. Agora que eu acho muito difícil. Então, o pacote do Knicks é mais atrativo do que o pacote do Miami Heat, mesmo sem o RJ Barrett. Cabe ao Jazz pontuar isso e providenciar que o Knicks realmente dê todas as picks, todos os swaps e todos os jovens. Tem 3 jovens lá que eles têm que monitorar. Mitchell Robinson, principalmente agora que saiu o Gobert, eu acho que vai ser um cara que pode fazer um papel legal. Pelo contrato ele não pode ser trocado agora, né? Só janeiro. Ele assinou eu esqueci que ele assinou, é verdade. Mas o Obi Toppin, que é um cara que ainda também não bateu nem perto do teto dele. Sim. Ele é um jogador que pode melhorar muito. E o Emmanuel Quickley, que ele sim, pode até ter batido o teto dele, mas o teto dele já é um jogador que pode fazer uma boa fumaça lá no Utah Jazz. Agora, a favor do Miami Heat tem o fato do Dwayne Wade ser um dos sócios do Utah Jazz. Aí é um fator bem interessante. Mas assim, o Miami Heat é muito bem administrado para porque o Parça aqui tá pedindo e a gente vai ajudar. Eu não consigo ver isso acontecer. Assim, é difícil, porque é o que você falou, né? As escolhas do Knicks têm mais valor, né? Porque o Knicks é um time que é muito mais instável, né? Então, eu colocaria eles como grande. Eles estão muito motivados para montar um time assim. Eu até acho que um time com Brunson, Mitchell, RJ Barrett e o Julius Randle, eu não vejo um teto muito alto. Primeiro que só tem uma bola de basquete em quadra, né? Então tem esse detalhe. Não tem muito o que fazer, mas eles estão muito motivados. Então eu acho que a gente vai ver, de repente, mais até 4, 5 escolhas, ou 4 escolhas e 3 pick swaps, porque o Knicks tem todas as escolhas e escolhas extras ainda. Então é muito difícil competir com que o New York Knicks. Então meu palpite hoje, tá gravando aqui dia 14 de julho, é que o Donovan Mitchell vai se tornar jogador do New York Knicks. E o seu? O meu palpite também é que ele vai se tornar um jogador do New York Knicks. E só para dar uma pequena varredura, um backcourt com Brunson e Mitchell tem potencial para ser muito bom ou muito ruim. Porque o Brunson tinha um pequeno buraco. Ele é um bom defensor. O Brunson é um bom defensor. Pro tamanho dele, né? Pro tamanho dele. O problema é, a gente vai ter 2 guards muito baixos. Brunson é baixo, o Mitchell é baixo, enfrentando um Doncic, né? Brunson vindo de Dallas, enfrentando um Doncic, ou mesmo enfrentando um Middleton, que é guard, né? Joga na 2 e na 3, um próprio de Holiday. Jogadores mais altos, eles podem penar.
Mesmo com a envergadura do Mitchell, mesmo com a boa defesa do Brunson, mesmo o Brunson sendo um bom coadjuvante, nunca foi forçado a ser um franchise player, mas é um ótimo coadjuvante, eu acho que o Knicks tem que pesar muito essa dupla que pode entregar muitos pontos, mas pode sofrer bastante na defesa. Até porque o resto do time não é bom defensivamente. Julius Randle, eu conheço muito bem. ele é um jogador que desenvolveu várias coisas, menos a defesa. Eu imagino que o Obi Toppin talvez seja titular, ele precisa desenvolver a defesa. Seria o Mitchell Robinson, né, cometendo 1000 faltas por minuto, né? Então ele seria responsável ali. E eles não têm um center reserva confiável. Seria... Draftaram um center para ser reserva e trocaram por algum motivo que eu até hoje não entendi. Como torcedor dos Pistons, eu agradeço.